Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estamos aqui para dar continuidade a mais uma aula. Lembrando que a gente está nesse calendário suplementar, as nossas aulas estão acontecendo de forma remota. Tudo que nós fizermos essas semanas será direcionado para a prática de espaços formais de ensino de música. O tema da nossa aula é direcionado à elaboração do plano de ensino no estágio supervisionado em escolas especializadas em música. Então, o plano de ensino ele é uma ferramenta muito útil. Os estagiários têm o domínio de utilização dessa ferramenta para que a sua prática seja mais significativa. Então, nessa aula especificamente, os objetivos são compreender a função de um plano de curso, identificar as partes constitutivas de um plano de curso e refletir sobre a seleção de verbos adequados para a formulação dos objetivos do plano de curso de uma escola especializada de música. O nosso texto base é de Daniela Spudeit, que se chama Elaboração do Plano de Ensino do Plano de Aula. As discussões de hoje, elas se originaram a partir desse artigo, um artigo muito bem escrito, muito objetivo, vale a pena vocês conferirem, já está disponível lá na biblioteca virtual. Lá tem mais informações, a gente vai fazer um apanhado dos principais itens e que serão úteis para a nossa aula. A primeira coisa que a gente precisa entender é a concepção do plano de ensino. Até um tempo atrás, a realização, a construção, melhor dizendo, de um plano de ensino, ele se dava com foco na ação docente. Ele focava a prática do professor. Isso estava muito voltado para a escola tradicionalista, tecnicista, mas atualmente nós temos uma outra concepção de plano de ensino, em que a aprendizagem do aluno passa a ser o foco, passa a ser o motivo que leva-nos a construir um plano de ensino direcionado a esse aluno. Isso vai ao encontro da teoria construtivista, socio-interacionista, que coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem. Então, se a gente estudar um pouco da história da educação, especificamente da didática, é possível entender e verificar que houve momentos na história que o foco estava sobre o professor, outros momentos estavam nas ferramentas que o professor utilizava, e atualmente o que a gente utiliza como base são ações que se aproximam dessa teoria, que já foi citada aqui. E a questão do plano de ensino, ele é muito útil porque é a partir dele que o nosso trabalho terá um norte. É muito comum, às vezes, o estagiário ele se perder no meio do processo por não elaborar um plano de ensino significativo que auxilie nessa prática. Então, um plano bem construído ele vai direcionar o trabalho e, como consequência, ele vai facilitar a compreensão dos alunos. Quando você chegar lá no seu campo de estágio, você aplicar aquilo que você planejou, isso ficará muito claro para os seus alunos, pontos de partida, como será construído o trabalho e onde vocês chegarão. Então, a primeira pergunta que a gente faz aí para construir esse plano de ensino é: o que eu quero que o meu aluno aprenda? Então, a partir daí, a gente vai montar estratégias, separar conteúdos e outras coisas que levarão de fato o aluno ao processo de aprendizagem. E existem alguns elementos no plano de ensino. A gente vai tratar um pouco de cada um deles, a gente não tem muito tempo para isso, a nossa aula é muito rápida, mas basicamente, o que se inicia no plano de ensino é a identificação da disciplina, que aí envolve a identificação da instituição, o curso, a disciplina, as instituições que aquela disciplina tem um código, disponibilizado aí a carga horária, o dia, o horário dessa aula e o nome e o contato do professor que ministrará essa disciplina. Ainda um outro elemento, um outro item do plano de ensino é a ementa do curso. A ementa já vem praticamente pronta. Quando o professor vai montar o seu plano de curso, ele já recebe essa ementa e a partir dessa ementa que serão montados todos os conteúdos, os objetivos, partindo dessa ementa. O curso ela foi aprovada pelo colegiado e ela está alinhada com o projeto político-pedagógico do curso, da instituição, e isso o professor ele não tem assim muita autonomia para mexer. Caso seja necessário, tem que seguir alguns trâmites, reuniões, mostrar o porquê da alteração, mas a gente vai partir do princípio que a ementa já está muito clara e a gente vai dar prosseguimento partindo da ementa do curso. Um outro elemento que a gente identifica que é o mais importante, que é o elemento central, são os objetivos. A partir desses objetivos que vocês traçarão, todo o trabalho vai caminhar em órbita desses objetivos. Então, é importante que vocês selecionem de 2 a 5 objetivos e que eles estejam alinhados com a ementa da disciplina. Eles podem ser divididos em objetivo geral e objetivos específicos.
fique à vontade. Todos esses objetivos, eles se iniciam com verbos escritos no infinitivo, denotando uma ação temporal clara para o leitor, para o aluno, no caso. Eles necessitam ser elaborados em parágrafos curtos, nada de estender um objetivo. Não há necessidade disso. Ele é o mais sucinto possível, porque esse campo do objetivo, ele não é um espaço para explicações detalhadas. Isso será feito na metodologia, no campo da metodologia. Aos estagiários, é muito comum que na elaboração desses objetivos, eles tentam trazer informações muito detalhadas e que acaba deixando muito confuso o objetivo. Então, quanto mais conciso for o seu objetivo, mais claro o seu aluno. E para você também, na elaboração das suas aulas. Então, deixe para a explicação acontecer lá no campo metodologia. E aí nós temos aqui algumas sugestões de verbos para utilizar nos planos de curso. Por exemplo, aplicar, apontar, identificar, descrever, conhecer, classificar, criar, definir, reconhecer, compreender e tantos outros que eu listei aqui que poderão aparecer no plano de curso. Na nossa área, música, é possível que nem todos eles se apliquem. Então, você, professor, dependendo do que você montará, da sua proposta de atividade, você selecionará aqueles que mais condigam com a proposta de vocês. Eu coloquei alguns lá no texto, ela sugere bastante verbos e vocês escolherão os verbos que mais se aplicarem. Interessante também variar, não colocar no plano de curso, repetir verbos. Então, nós temos uma infinidade de verbos que denotam ações para que ao final daquele período o aluno consiga chegar naquele objetivo, o professor auxiliar nesse processo. Então, tente diversificar. O quanto mais diversificado forem esses verbos, melhor para o seu plano de curso. Um outro item que a gente encontra no plano de curso é relacionado ao conteúdo programático. É necessário que sejam descritos todos os conteúdos que serão trabalhados naquele período, aquele bimestre, aquele semestre. E esses conteúdos descritos aqui no seu plano de curso precisam estar alinhados com a ementa da disciplina. Não é interessante que você descreva que, ainda que você trabalhará ao longo das suas aulas, e às vezes eles são conteúdos secundários, deixe para colocar aqui aqueles conteúdos primários que estejam alinhados, elencados lá na ementa do curso. Um outro ponto é que vocês podem colocar esses conteúdos estruturados por sessões ou módulos. Às vezes você vai trabalhar ciclo 1, ciclo 2, bimestre 1, bimestre 2, 3 e 4. No caso de vocês no estágio, isso talvez não se aplique, isso não se aplicará porque é um período mais curto, mas os conteúdos programáticos no plano de ensino, é importante que eles já apareçam discriminados nessas sessões. Isso dá mais clareza para o leitor. Isso mostra que o professor se dedicou para, de fato, planejar item por item, objetivando o sucesso ao longo do período. Um outro item importante no plano de curso é a metodologia. Nesse espaço estarão detalhadas todas as estratégias didáticas que o professor utilizará nas suas aulas. Esse espaço tem uma certa importância porque quanto mais detalhado for, de forma mais tranquila o professor realizará a sua prática. Porque quando se planeja, quando você consegue antecipar possíveis acontecimentos, você tem uma gama maior de ferramentas, estratégias e preparo para atuar na sala de aula junto ao seu aluno. Então, por isso que é importante essas estratégias metodológicas e didáticas. Outra coisa importante é que essa metodologia, nesse detalhamento, tudo que for colocado precisa conduzir, precisa levar, precisa estar alinhado aos objetivos que foram propostos. Não adianta detalhar o passo a passo aqui se eles não mostram com clareza para onde está indo. É necessário que esse detalhamento conduza aos objetivos que você propôs para as suas aulas. Nesse caso, então, ressalta-se os recursos, os meios, todos os materiais que você utilizará e os procedimentos que você adotará para levar o seu aluno àqueles objetivos. Outro ponto importante a ressaltar na metodologia é que a autonomia de estudo, metas, problematização da realidade, experimentação, descoberta, inovação, sala de aula invertida,
Tudo isso são formas que você pode utilizar no detalhamento da sua metodologia. Quando você utiliza, por exemplo, a sala de aula invertida, você dá autonomia ao seu aluno para que ele construa um conhecimento e você, professor, seja apenas o mediador desse processo. Colocar metas a serem cumpridas, levar o seu aluno a uma autonomia de estudo, utilizar problematizações reais, tudo isso são formas, são possibilidades de se trabalhar no decorrer de um curso. E você vai escolher aquilo que você se adapta melhor e aquilo que você tem mais firmeza. Um outro elemento dentro desse escopo do plano de curso é a avaliação. Muitos se assustam com o fato da avaliação, mas ele é um elemento interessante que ele não está somente relacionado com uma avaliação para dar uma nota absolutamente. A avaliação, preferencialmente, ela precisa ser em todos os momentos, em todas as aulas. O professor ele precisa ter esse feedback dos alunos para saber se eles estão compreendendo os conteúdos que você, professor, está ensinando. Então, a avaliação trará uma luz, uma lupa ao professor para compreender como que esse aluno está se desenvolvendo ao longo das aulas. Esse processo é muito mais do que dar uma nota, do que dar um conceito, bem mais profundas, Ele é uma indicação dos critérios utilizados, os pesos, as formas de avaliação, tudo isso tem que estar explícito no seu plano. Deve estar claro para o aluno como será avaliado. Então, quando o aluno pega o plano de curso e ele identifica, ele terá uma noção de como será avaliado, quais serão os critérios que o professor utilizará para avaliá-lo. Então, sabendo-se disso, o aluno será mais cuidadoso, não para receber uma nota, ser aprovado, mas para construir o conhecimento. Tudo isso, o plano tem vários elementos, mas estão todos amarrados. Eles não estão soltos, não giram de maneira solta. Todos eles estão alinhados um com o outro. Ele compreende todos os mecanismos utilizados para verificar se os objetivos estão sendo atingidos de fato. Tudo o que for possível se utilizar para conhecer do seu aluno, se ele está aprendendo, construindo o conhecimento, isso precisa estar explícito na avaliação. Eu coloquei aqui embaixo 2 itens dos aspectos a serem avaliados, os instrumentos de avaliação para avaliar esse aspecto. Existem vários aspectos, eu citei aqui 2, o domínio do conteúdo, por exemplo, o engajamento nas atividades. Esses são aspectos em que o professor se utilizará para avaliar o seu aluno. Quando ele entende isso, se ele compreendeu o conteúdo, se existe certo domínio naquele conteúdo, então o professor entende que o objetivo foi atingido. Se o aluno se engaja nas atividades, no caso desse exemplo, o professor e o aluno estão construindo esse processo. Então, isso também é um elemento da avaliação. E, dentre os instrumentos de avaliação, pode ser, por exemplo, a observação, por que não? O professor, no dia a dia, caminhar das aulas, observa os seus alunos e consegue ter um feedback, observar, compreender, entender se de fato ele alcançou aquele objetivo. A autoavaliação também pode ser um instrumento, que é quando o aluno é levado a fazer essa autoavaliação de maneira crítica, claro, quando o professor conversa com o aluno, explica que itens, por exemplo, ele deve se autoavaliar. Então isso é muito rico, porque o aluno, dentro dos parâmetros colocados, ele vai dizer se foi bem, se não foi tão bem, se foi razoável. E esse feedback é importante para o professor para saber se ele precisa trabalhar novamente determinados conteúdos ou não. O recital, por exemplo, no nosso caso de música, pode ser também um instrumento de avaliação. Outro item aparece no plano são as referências. É aqui que o professor indica as fontes de pesquisa e leitura dos conteúdos que foram programados. Uma bibliografia bem construída levará o seu aluno a construir, junto com você, professor, o conhecimento. Então, pode, por exemplo, separar naquelas bibliografias básicas, aquelas que são essenciais, são elementares aos conteúdos propostos da disciplina, e uma bibliografia complementar, que talvez não trate os conteúdos primários, mas levará o aluno a ampliar o seu horizonte com relação àqueles conteúdos, dando mais conhecimento, mais aprofundamento. Então, tudo que você puder oferecer para o seu aluno nas referências no plano de curso é importante. Concluindo já na parte final da nossa aula, eu trouxe alguns exemplos de objetivos na nossa área de música. Aquela perguntinha, ou pelo menos uma frase que precisa aparecer quando você estiver formulando os seus objetivos lá no plano de curso, precisa ser ao final do período, ao final do estágio, ao final do semestre, ao final do ano, o meu aluno deverá ser capaz de... Eu trouxe 3 objetivos aqui para a gente analisar juntos.
propiciar o conhecimento e utilização de diferentes métodos de estudo do trombone. Por exemplo, eu coloquei esse objetivo e outros dois, vocês podem ver na tela, eles são com X, que são exemplos de objetivos que a gente precisa evitar. Por quê? Esses objetivos que estão listados aqui em cima focam o professor, eles focam a ação docente. E nós falamos no início da nossa aula que isso não é uma concepção atual de ensino e aprendizagem. Observe que a resposta àquela frasezinha ali nem se aplica aqui. Ao final do período, o aluno deverá ser capaz de propiciar o conhecimento? Não, né? Não faz sentido. Por quê? Porque, no caso, propiciar o conhecimento está focando no professor. Então, objetivos como esses não são interessantes para serem utilizados. O outro objetivo aqui, também nessa perspectiva, possibilitar o desenvolvimento da consciência individual sobre a fisiologia e a acústica da voz, utilizando a interpretação de canções brasileiras. Esse objetivo também ele tem alguns problemas na sua formulação. Por quê? Lembra que nós falamos lá no início que o objetivo ele precisa ser conciso, precisa ser enxuto, e aqui não há espaço para explicações, é o que está acontecendo aqui. O verbo está focando no professor, possibilitar o desenvolvimento da consciência individual, E outra, utilizando a interpretação de canções brasileiras. Esse item não é necessário especificar aqui. Por quê? Essa informação ela estará descrita lá na metodologia. Para o aluno alcançar esse objetivo, esses conteúdos da fisiologia, da acústica, da voz, o professor trabalhará a partir de canções brasileiras. Então aqui no objetivo também não há necessidade disso, entendem? Então outro exemplo aqui que a gente precisa evitar seria também nessa perspectiva, pontuando e focando o professor. Estimular os estudos de partituras à primeira vista, para o desenvolvimento da leitura musical. Observe que não se aplica também, Ao final do período, o aluno deverá ser capaz de estimular os estudos. Então, gente, todos esses verbos aqui, apesar de estarem no infinitivo, focam ações do professor. Vamos fugir desse tipo de objetivo, tá? Eu elenquei aqui mais 3 objetivos que se aproximam do ideal daquilo que nós estamos propondo e que vocês também deverão propor no plano de estágio de vocês. Então, o primeiro aqui, ao final do período, observa como que muda o tom. Ao final do período, o aluno deverá ser capaz de empregar os conteúdos teóricos da técnica vocal na interpretação de canções populares. Observe que a questão aqui da interpretação de canções populares não é exatamente a metodologia. Por quê? Porque para que se trabalhe os conteúdos teóricos da técnica vocal, existem muitas possibilidades e esse objetivo ele fica muito vago se parasse aqui. Então, no caso, o professor está delimitando, lembra? Precisa ser conciso, precisa ser enxuto, precisa ser claro do que aconteceu aqui. O outro objetivo, ao final do período, o aluno deverá ser capaz de demonstrar conhecimentos sobre fisiologia e acústica da voz na prática vocal. Então observem que ele ficou diferente daquilo que nós falamos no item lá em cima. Observe que aqui, no caso, ele focou o aluno, é necessário que o aluno demonstre conhecimentos sobre fisiologia, sobre a acústica da voz. Então, se o aluno demonstrar tais conhecimentos, ao final do curso, ele conseguiu chegar no objetivo, O professor conseguiu atingir os objetivos propostos. E por fim, o último exemplo, aplicar diferentes técnicas de articulação do trompete nos estudos de andamento presto. Tá? Eu coloquei aqui objetivos variados, tá? Eles não fazem parte de um plano de curso, são objetivos de vários instrumentos. Então, está aqui a ideia. Ao final do período, o aluno deverá ser capaz de aplicar diferentes técnicas de articulação do trompete nos estudos de andamento presto. Então, o professor que focou ofereceu uma proposta e está muito claro que o aluno precisa compreender as diferentes técnicas de articulação no trompete, e especificamente nos andamentos presto. Se o aluno conseguiu alcançar esse objetivo, o professor se deu por satisfeito porque realizou um bom trabalho, certo? Bom, gente, ficamos por aqui, concluímos a nossa aula de hoje. Espero que tenham sido úteis as informações. Caso vocês julguem necessário, poderá assistir novamente. Coloque nos pontos que vocês julgarem necessário. E outras dúvidas, vocês poderão me contactar pelos canais
Um abraço, até o nosso próximo encontro e a gente se vê.